paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Mais uma vez estou aqui para, juntamente com você, estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, em especial a lição de número 8, que vai falar sobre a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Acredito que Deus tem para nós uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Com certeza, por mais que nós venhamos a ter alguém que usa até para nos acusar, nós temos o nosso Deus que vem em defesa de cada um de nós. Eu te convido então a orar comigo para que o Senhor nos ilumine e nos inspire tanto para estar ouvindo, como também para estar passando alguma coisa para os amados irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, uma vez mais estamos diante de Ti para louvar o Teu nome, em especial para mais um dia de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que a nossa vida possa estar sendo uma vida que glorifique ao Senhor nosso Deus. Fala conosco, Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o tema então da nossa 8ª lição é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Nós vamos ver no decorrer da lição que é possível sim, mas pela teologia de Zofar não é possível. Texto áureo vai dizer: e terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Jó capítulo 11, versículo 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João capítulo 16, versículo 33, Jesus vai falar sobre isso. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 11, do 1 ao 10, e do capítulo 20, também do 1 ao 10. Como sempre, para ganharmos o tempo, nós leremos os primeiros versículos e os últimos versículos dessa leitura textual. Diz assim: então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Como um sonho voa, não será achado, será afugentado como uma visão de noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as tuas mãos restaurarão a sua fazenda. Nós temos o objetivo geral nesta lição, que é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defendem que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Temos 3 objetivos específicos que são destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento de Deus, explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista e, por último, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então, queridos, nós vamos ver que a teologia de Zofar vai ser bem parecida com a teologia defendida também pelos seus amigos. A teologia de Elifaz era esta: só os pecadores sofrem. A teologia de Bildade é esta: se há sofrimento, há pecado oculto.
e agora a teologia de Zofar diz: o justo não passa por tribulação? Então nós vamos ver e teremos as respostas ao final desse estudo acerca de como Deus vai agir na vida do patriarca Jó. Vamos entrar na nossa introdução, que vai dizer assim: nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impetuoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Então nós vamos ver que, segundo Zofar, ele vai insistir na tese de que o justo não passa por tribulação. Queridos irmãos, nós não temos esta garantia bíblica. A Bíblia não garante que nenhum servo de Deus, que nenhum homem, que nenhuma mulher de Deus vai viver após ter aceitado o Evangelho, após ter aceitado a Cristo, vai viver uma vida sem problemas, sem lutas, sem sofrimento. Não existe isso. Não existe. Esse pensamento é um pensamento contrário às Escrituras. Nós estamos cheios de relatos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de homens de Deus, de mulheres servas do Senhor, que padeceram, que sofreram momentos terríveis em suas vidas, mas deram um testemunho de fé. Então, é possível sim que o justo também sofra. É claro que nós não torcemos para ver alguém sofrendo, não torcemos por isso, mas é possível. É possível você que está me assistindo agora, está estudando comigo agora, está passando por uma dificuldade. Mas o interessante é que eu e você, nós precisamos ter em mente de que o Senhor está conosco. E como diz o salmista, a sua vara e o seu cajado nos traz o consolo. Nós vamos ver no nosso primeiro tópico, dizendo assim: Deus mostra sábio quando aflige o pecador, segundo Zofar. Nós vamos ler sobre Deus grande e sábio. Deus não é indiferente à ação do ímpio, tolos se passando por sábios. Vamos lá então. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. A teologia que Zofar vai defender é que os maus sempre sofrem, que os maus sempre serão afligidos. E, na verdade, quando nós olhamos esse pensamento de Zofar, em contraste ao salmista, o salmista vai ver exatamente o inverso. O salmista vai ver o pecador e o ímpio prosperando. Então, amados, esta teologia é uma teologia perigosa. Quando nós iremos atribuir o infortúnio ou uma situação difícil a alguém, colocando que ele está vivendo assim porque está em pecado. Não. Primeiro que nós não temos autoridade espiritual para isso. E nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida acontece por causa do pecado. Nenhum de nós estamos livres do pecado.
Então o pecado ele ainda nos assola. Sim, temos a certeza da nossa salvação, mas o pecado ele ainda nos assola. Ele traz situações à nossa vida. Tanto que Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então todos passarão por isso. Não só o justo, mas o ímpio também. E não só o ímpio, mas o justo também. Então nós vemos que, segundo Zofar, se alguém erra, deve pagar. É claro que tudo o que fazemos tem uma consequência, mas vale ressaltar uma coisa: Jó, ele não vai encontrar nele algo que de fato viesse a dizer assim: Jó, você falhou nisto. Não, ele não vai encontrar. O terceiro amigo de Jó então demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um animal que não tem entendimento, ao perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se da sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas. Para Zofar, Deus ao falar, né? Jó ao falar com Deus também, Jó vai desrespeitar a divindade. Mas não foi isso. Jó, ele vai recorrer a Deus, sabendo que o seu Redentor estava vivo. Nós temos no segundo subtópico, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo dele, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. A ideia de Zofar aqui é algo interessante, que ele vai dizer para Jó: Jó, se Deus falar alguma coisa, Jó, Deus não vai falar em sua defesa. Deus vai falar contra você porque você está em pecado. Você tem falhas, você tem erros. Você deve ter algo que está escondido, que fez com que Deus pesasse a mão sobre a sua vida. Então, Jó, se Deus falar com você, ele vai te julgar. O julgamento do Senhor vai ser pesado contra a sua vida. Então, nós vamos ver Jó agindo, né? Buscando em Deus, sabendo que Deus poderia vir em sua defesa. Para Zofar, não. Se Deus viesse, o peso da palavra de Deus seria muito dura, seria muito forte e iria trazer a Jó a confirmação da sua falha, do seu pecado. Aí então, nesse momento, nesse embate, Deus revelaria, segundo Zofar a Jó, os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Então Zofar vai bater na tecla que Deus estava castigando a Jó, porque Jó tinha pecado. E Deus, ao falar com ele, só iria confirmar isso aí. E Jó, por isso, então, seria condenado. No terceiro subtópico temos tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Irmãos, Deus não precisa de defesa humana. Deus não precisa que homens estejam defendendo
em juízo. Deus não precisa disso, porque Deus está acima de todas as coisas. Nós, como servos de Deus, nós defendemos o Evangelho. Se alguém falar mal do Evangelho, nós podemos defender o Evangelho dizendo que o Evangelho é a verdade. Agora, achar que eu tenho uma legalidade em falar em nome de Deus, já viu quando alguém usa o nome de outro para falar por ele? Deus não dá autorização para isso. Nós vamos até observar que Moisés vai falar por meio de Deus. Mas Moisés, ele se coloca no seu lugar. Moisés não fala ao povo como sendo Deus, como sendo representante legal de Deus, embora Deus o tivesse constituído para isso. Ele vai se colocar no seu lugar, na sua posição. Então Deus, ainda que Deus nos dê poder e autoridade para algo, esse poder, essa autoridade tem limites. Não é para julgar, não é para condenar, nada disso. Se precisamos exercer a disciplina na igreja, temos que fazê-lo, sim, mas nunca pensando em beneficiar alguém ou em benefício próprio, mas porque a palavra de Deus irá trazer esse respaldo. Mas nesse caso aqui, Deus não deu procuração nem para Zofar, nem para Bildade e nem para Elifaz. Deus não deu procuração para ninguém para falar em seu nome. Então nós vamos ver que o patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Ou seja, Jó tinha certeza que os seus amigos não estavam tendo o conhecimento da sabedoria divina, pelo contrário. E quando esta sabedoria do alto fosse revelada, a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, ele entendia que Deus estaria do seu lado. E de fato, foi isso que aconteceu. Nós temos a síntese desse tópico, que é: Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria. Nem os amigos de Jó, nenhum de nós, ministros do Evangelho, nem um homem, nem uma mulher pode se passar por representante legal dessa sabedoria. Tudo que nós recebemos de Deus é limitado. Deus não dá para um toda a sabedoria. Deus divide com pessoas, ou Deus reparte com pessoas, mas não a totalidade. Ele reparte em parte. Um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, para que o homem não se julgue detentor dos mistérios e da divina. Então, Deus vai agir na nossa vida, de modo que eu e você sejamos cheios desta presença, cheio dessa graça e dessa sabedoria. Querido, chegamos ao final do nosso primeiro tópico. Te convido a se inscrever no canal, seja notificado, sempre acione o sininho, e eu te convido a vir comigo no segundo tópico, quando vamos falar sobre a conversão como resposta à aflição. A conversão como resposta à aflição. Eu te espero então no nosso segundo tópico. Amados, vamos então ao nosso segundo tópico, que vai dizer o seguinte: a conversão como resposta à aflição. Nós vamos falar sobre a purificação moral. É possível negociar com Deus? A angústia de Jó. Vamos então ao nosso primeiro subtópico, que diz purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11,
Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Aí eu pergunto aos irmãos, e serve para mim também, qual era a purificação que Jó precisava fazer? Queridos, Jó não tinha conhecimento do seu erro. Jó não sabia onde tinha errado. Então o que ele iria purificar? Se você suja a sua roupa, você encosta em um lugar a sua roupa suja, você sabe aonde sujou, ou ainda que você não saiba, você vai olhar, a roupa está suja, está manchada. No caso de Jó, não. Ele olha a sua vida e não vê um motivo para que ele estivesse naquela situação. Mas para Zofar, Jó precisava de uma purificação moral. Portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele vai chamar Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça com Jó. Primeiro, conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Queridos, conduta correta Jó já tinha. Oração, Jó já fazia porque, além de orar, ainda oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Renúncia ao pecado também, porque Jó intercedia pelos seus filhos, por quê? Com medo de seus filhos terem cometidos algum tipo de pecado. Então Jó, ele renunciava o pecado dele e buscava a Deus pelos seus filhos que porventura tivessem pecado. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Amados, aqui nós vemos Zofar limitando, dando passos para que Jó ele fosse perdoado. Ou seria a mesma coisa que nós dessemos 3 passos para a pessoa receber o perdão de Deus. Não existe, queridos. Não basta somente nós fazermos por palavras ou por declaração. A mudança tem que ser de dentro para fora. Tem que ser tem que ser uma busca introspectiva de dentro para fora. Então nós temos que fazer isso. No caso aqui, Zofar só queria que Jó confessasse. Então Jó seguiu os 3 passos, está resolvido. A restauração viria. Queridos, a vida espiritual não é assim. Porque senão seria muito fácil. Seria muito fácil, mas não é. É renúncia, mas com o princípio de dentro para fora. A mudança começa dentro e vai refletir do lado de fora. E mesmo assim, nós não encontraremos Jó com essa necessidade. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina. Ou seja, se eu faço o que é correto, sou salvo. Se eu faço o que as pessoas esperam que eu faça de bem, de bom, não, um bom moço, uma boa moça, um bom pastor, um bom ministro, um bom esposo, uma boa esposa, se eu faço tudo correto, então eu vou ser salvo por isso. Só que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem do homem, é dom de Deus. Então vem de Deus. Então, por mais que alguém queira criar um ritual, apresentar um ritual,
sem a graça e fé, não tem salvação. No 2 diz, é possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Já viu aquela história? Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço isso. Se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Queridos, não é assim. Com Deus não funciona a história do bem me quer, mal me quer. Eu preciso entender que é o agir de Deus, é o trabalhar de Deus. E lembre bem que o próprio inimigo, ou Satanás, ele vai dizer para Deus isso. Sabe, Jó te serve porque ele tem tudo. Jó te serve porque o Senhor não deixa faltar nada. Agora toca no que ele tem. Então agora seria a mesma coisa. Jó apresenta as suas justificativas. Jó apresenta essa receita dada para o Zofar e fala, Senhor, olha, eu fiz, agora chegou a tua hora de fazer por mim. Não é assim. Nem sempre é desse jeito. Deus tem o seu modo e a sua hora certa de agir. E eu aproveito para dizer para você, se você está falando que está na prova, que não está aguentando, eu vou te dizer, você ainda está aguentando a prova. Porque a hora que você não aguentar mais, Deus lhe tirará desta prova que você está vivendo. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Se Jó tivesse feito isso que Zofar queria que ele fizesse, Jó estaria sendo uma presa na mão do inimigo. No 3 diz, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão. Sabe quando alguém confessa algo que não fez, depois de uma repreensão, depois de uma surra, depois de maltrato, ele vai e confessa o que ele não fez. Se Jó confessasse aqui, estaria dizendo uma inverdade, porque ele não havia cometido nenhum pecado que levasse ele a perder todos os seus filhos, perder todos os seus bens e estar com a sua saúde fragilizada daquele jeito. Então Jó não tinha motivo para estar de cabeça baixa, a não ser pelo sofrimento, mas por causa do pecado, não. Então, querido, olha, você está vivendo algum momento de tristeza, de sofrimento na sua vida? Eu vou entender que por causa do sofrimento você está até abatido, mas por causa da fé que você tem em Cristo, eu vou te pedir uma coisa: levante a sua cabeça, erga a sua cabeça, porque Deus está contigo. A boa mão do Senhor te sustenta. O favor de Deus é sobre você. O favor de Deus é sobre você para te encorajar, para te abençoar. Então Jó vai chegar um momento, a um extremo, que ele de fato vai entender que o justo sofre. Ele vai usar algumas linguagem aqui nesse capítulo 14, por exemplo, ele demonstra que sua esperança estava desvanecendo comparada a uma flor que cortada, uma sombra que desaparece. Olha, irmãos, esses dias me parece que foi uma mangueira. Ela foi cortada, mas de um modo sobrenatural. Aquele tronco ainda brotou. Não foi um tronco que ficou com as suas raízes, foi um tronco que foi cortado, uma tora, mas daquela tora ali ainda brotou e produziu. Então, quando nós queremos que produza
uma árvore produza, a gente vai e poda. A gente limpa, a gente cuida para que dê mais frutos. Mas ele vai falar sobre isso. Que a árvore cortada, ela ainda pode voltar a florescer. Ele fala da sombra. O que é a sombra, amado? A sombra só existe quando tem luz, quando tem sol. Se não tem sol, se não tem claridade, não tem sombra. E o que é sombra? É algo que passa muito rápido. Assim também somos nós. Passamos com rapidez. E ele ainda vai usar outra linguagem de um empregado que trabalha, um jornaleiro, alguém que trabalha por dia. Alguém que trabalha por dia. E quando vence o seu dia, ele recebe o seu dinheiro, mas não sabe se amanhã vai conseguir trabalhar novamente. Então, nós vemos aqui a esperança de Jó, uma esperança naquele momento limitada. Porque ele vai usar linguagem de tudo que se precipitava, que acabava. Ele vai pensar, de fato, no seu momento, naquilo que ele estava vivendo. Qual é o sentido da vida nessas circunstâncias? Uma sombra? Uma árvore que foi cortada até voltar a produzir? Alguém que ganhou um dia de salário e não sabe se vai ter mais? Qual é a expectativa de vida dessa pessoa? Praticamente nenhuma expectativa de vida. Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. É claro que uma vez que o homem for cortado aqui, não brota mais, não nasce mais. Não tem esse negócio de morreu aqui e vai aparecer em algum lugar. Não existe isso. O crente, como diz a Escritura Sagrada, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Morreu? Acabou? Não. Morreu, tem vida eterna ou perdição eterna. Acabou aqui, cessou o trabalho aqui, mas segue-se a vida eterna ou a perdição eterna. Então Jó vai se encontrar totalmente desiludido, mas entende que Deus, que o seu Redentor um dia ainda vai se levantar. Era uma pergunta, ele vai até perguntar, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Hoje, eu diria a Jó, sim, Jó, morrendo o homem tornará a viver. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Primeiro, se estiver morto no pecado, vai viver uma vida nova com Cristo. E se morreu literalmente com Cristo, vai gozar da vida eterna. Síntese do segundo tópico. Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando ao arrependimento ritualístico. Ou seja, Jó, faz esta e esta e esta etapa e você vai ser purificado. Não existe essa iniciação de purificação. Não existe, por exemplo, a pessoa chega na igreja, olha, tu chega, tu faz isso, 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 que você vai ser purificado. Não existe, querido. Não existe. Existe conversão, existe vida eterna, mas existe processos diários. Santificação, processo diário. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final do nosso segundo tópico e eu ainda continuo te convidando a se inscrever no canal e dar o seu like. E também, se você quiser, mande para alguém, evangelize. Você
tem um potencial de evangelizador. Então mande essa mensagem para alguém. E eu te aguardo no nosso terceiro e último tópico, tá bom? Vai ser uma bênção. Vamos falar sobre Deus julga e castiga os pecadores, segundo Zofar, tá bom? Deus julga e castiga os pecadores. Até o nosso terceiro tópico. O nosso terceiro tópico, ele vai trazer para nós o seguinte tema: Deus julga e castiga os pecadores. Vamos falar sobre o castigo dos maus, Jó diante de um paradoxo e a verdade vem à tona. Vamos lá então no primeiro subtópico, o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já haviam dito. Os versículos 12 a 14 desse capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Queridos, esse pensamento de Zofar tem profundidade? Tem sentido? Tem, mas não do jeito que ele colocou. Como assim, pastor? Primeiro, nós vamos observar e eu vou deixar você pensar agora. Quantos ricos, poderosos, ímpios você conhece, ainda que seja de ouvir falar? Eles padecem algum mal? Padecem, mas são coisas normais. Não é o julgamento que Zofar está falando. Eles têm prosperidade, têm renda, têm fartura, têm família bonita, carros, propriedades, tem tudo do bom e do melhor. E nem sempre vai pagar a conta aqui. Então essa ideia de que o ímpio, a sua prosperidade ou a sua riqueza passa rapidamente, não, isso é conversa, não existe isso. Pelo contrário, a gente vê de fortunas que é passada de pai para filhos, geração e geração, e continua os impérios aí. Tem muitos impérios que são formados. O que vai acontecer, que eu disse em parte, é quando a pessoa de fato partir para a eternidade. Se foi um rico e partiu com Deus, alcança a vida eterna, senão condenação e sofrimento eterno. Mas não é algo imediato, não é algo que nós vamos ver um poderoso hoje, um milionário ou bilionário hoje e amanhã ele vai estar falido. Não, não existe, não é assim. Até porque esse milionário ou bilionário, ele tem muitos empregados. E eu vou até dizer algo para você, querido. Ele tem muitos empregados que são servos de Deus. E esses empregados servos de Deus estão orando assim: Senhor, abençoe o meu patrão. Abençoe o dono da empresa que eu trabalho. Para quê? Para que eu tenha recurso para gerir a minha família. Então Deus não vai condenar alguém que está abençoando. Tudo vai ser na hora certa. Olha o que eu disse no tópico anterior. Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Agora, se a pessoa morre sem ter o conhecimento de Cristo, sem querer receber a Cristo, vai ser julgado. Pode ter feito muito bem aqui,
muitas boas obras aqui, mas precisa reconhecer ao Senhor Jesus. Então essa ideia aqui de que Deus castiga os maus, castiga sim, mas não no tempo que nós pensamos. Não é segundo a minha justiça ou a sua justiça, mas Deus condenará, Deus castigará de acordo com a sua justiça, o seu querer, e não a vontade do homem. Tá certo, meu amado? Ele pode saciar, sim. Ele, o ímpio, o pecador, ele pode, por mais que tenha tantas coisas aqui, se ele não se arrepender, o fim vai ser trágico. Isso não tem dúvida, mas não de forma imediata. Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó, argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar é de que os ímpios são sempre punidos. Era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer como descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó vai entender. Jó não era um homem alienado do seu convívio das pessoas. Jó, ele não vivia alienado. Jó tinha muito contato com pessoas. Jó tinha muito contato com pessoas poderosas. E ele observava a vida dessas pessoas também. E via o quanto eles prosperavam. Ele tinha essa certeza. Ele conhecia, ele via isso aí na vida das pessoas. E ele constatava isso aí. Então ele via que a palavra de Zofar não tinha fundamento. No 3 diz assim: a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todos, a todas as esferas da existência humana. Nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amados irmãos, o sol quando nasce, nasce para todos. A chuva quando vem para regar a plantação do servo de Deus e do ímpio, do pecador. Então, Deus, ele não age dessa forma. A bênção de Deus vem para todos. O ar vem para todos. O calor vem para todos. O frio também vem para todos. A brisa vem para todos. Deus não vai privilegiar um em detrimento do outro, não. Maus e bons estão na mesma praia. E na mesma praia estão usufruindo do mesmo sol. Estão usufruindo do mesmo mar. Isso nos mostra o quê? Que o modo como Deus age, o modo como Deus trabalha, o modo como Deus faz, foge à nossa compreensão. E glória a Deus por isso. Porque a justiça de Deus não é igual à minha e nem à sua justiça. A justiça de Deus, ela é superior, porque o caminho de Deus é superior ao nosso caminho. Então é assim que Deus faz, assim que Deus age. Então, só que chega um momento, quando formos chamados, aí sim, vai haver a separação. Mas enquanto isso não acontece, estamos no mercado fazendo compra, estamos no shopping fazendo compra, estamos nas ruas andando para lá e para cá, do lado de ímpio, de pessoas, além de ser pecadores, são pessoas maus, enfim, que nós não sabemos. Nós não sabemos quem está do nosso lado. Nós não sabemos a intenção das pessoas, mas Deus sabe. E no tempo dele, o julgamento virá. Mas aí é o julgamento dele. E no caso de Jó,
Jó não tinha nenhuma falha que o seu amigo pudesse lhe condenar. Por isso que Jó vai entender que a justiça de Deus vem no tempo certo. No tempo certo, todos serão chamados para o acerto de conta. Síntese do terceiro tópico. Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. Vale ressaltar hoje. Busca lá a listagem dos 100 mais poderosos. Você vai ver que a maioria não são servos de Deus. Conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. É verdade. Não cometeu nada que pudesse estar daquela forma. Mas Deus sabia o porquê. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusaram de forma impiedosa. E patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Mas aí eu digo para você a palavra de Jó: há esperança para a árvore que for cortada. Ao cheiro das águas ela brotará. Há esperança. Jó, do mesmo modo que foi cortado, junto com a sua família, do jeito que tudo que ele perdeu, mas no tempo certo, a sementinha ia germinar, brotar e voltar a dar sombra para muita gente. Que Deus te abençoe e me abençoe. Chegamos ao final dessa nossa 8ª lição, que diz: Teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? E aí, qual é a tua resposta? Deixa aí o seu comentário. E eu digo, o justo passa por tribulação sim. E os ímpios pagarão a conta quando? Quando Deus achar que deve pagar. Não vai ser eu, não vai ser a minha razão, não vai ser o meu pensamento que vai mudar o agir de Deus, que vai mudar o modo como Deus trata as coisas. Querido, que Deus te abençoe. Espero que essa aula, que essa lição, melhor dizendo, tenha trazido para você um crescimento espiritual. E acredite que Deus está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Continuo insistindo com você. Se não é inscrito ainda, a se inscrever no meu canal e nos ajudar a evangelizar. E você pode evangelizar compartilhando o conteúdo, você pode evangelizar curtindo, convidando mais alguém para conhecer o canal. E você fazendo isso, acredito que eu e você juntos ganharemos mais almas para o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e em breve estaremos na nossa 9ª aula, que vai ser Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. E eu te convido a ver os nossos vídeos do nosso Comunhão Diária com Deus. Deus tem uma palavra para você, para o teu coração, para a tua casa, para a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo meu irmão e irmã que participou comigo desta aula, desse devocional, desse dia. Obrigado. Continue abençoando a cada um, respondendo às aflições e às necessidades de cada um. E que os teus filhos e filhas, cheios da tua graça e unção, possam permanecer fiéis em meio às tribulações que estão vivendo, em nome de Jesus. Amém.